Aguarda só um pouquinho para a Amanda tentar entrar. Ela saiu e está repetindo para reparticipar. Só um minutinho. Tá. Pronto, pessoal. A Amanda ainda não chegou. Tenta Ela falar aparece. no privado. Eu vou chamar ela aqui, no privado. Pronto. Amanda, você está ouvindo agora? Ela ainda está se conectando. Tá? Tudo ok. Pronto. A gente pode começar a gravar, Fábia. Doutora Ângela, com você. Vamos lá. Bem, a todas e todos os alunos, eu digo que vocês talvez não imaginem o júbilo, a alegria da gente estar iniciando hoje nessa etapa tão diferente, né? É um laboratório para todos nós, esse modelo virtual. A gente não pensava isso, o curso já estava previsto e tal, mas tudo modificou. Mas é motivo de grande alegria, porque quando a gente conhece a antroposofia e se encanta e adentra mesmo, a gente vai vendo que a vida se torna bem diferente, certo? Nunca mais é a mesma, eu sempre digo. Minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu conheci a antroposofia. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ângela Santana, eu sou pediatra, homeopata e faço a medicina orientada pela antroposofia. Conheço a antroposofia há quase 20 anos, fui da primeira turma de curso básico e curso médico aqui em Pernambuco, e atualmente, já há algum tempo, eu coordeno a seção regional Pernambuco da ABMA, que é a Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos. Então, é com muita garra, muita determinação, que a gente inicia hoje esse 6º curso básico, e eu queria, com muita alegria, apresentar a equipe que me ajuda nessa iniciativa. São todos ex-alunos, né? Então, sempre a gente fez isso quando termina um curso, aí a gente vai, né? Quem quer ficar com a gente, enfim. E formamos já um grupo que vem esse é o 3º curso, praticamente, que a gente está junto, não é isso?
Uhum. E aí eu queria apresentar Fábia, que veio nos brindar com os seus conhecimentos aí além dela ser uma psicóloga maravilhosa, uma pessoa de grande coração, ela veio nos ajudar aqui com a internet, com toda essa questão, está conosco. Fábio, que é uma pessoa maravilhosa, é um artista completo, uma maravilha de pessoa. Também aderiu, ficou com a gente na antroposofia. Ele é um dos palhaços dos Doutores da Alegria, aqui em Pernambuco, e é um grande artista e um grande amigo e que está aqui com a gente para o que deve faz coisas maravilhosas. Simone Lisboa, que é fisioterapeuta, especializada na microfisioterapia, é mãe da Escola Waldorf e é uma pessoa muito estudiosa e que está, assim, fazendo coisas lindas e muito empenhada em fazer as coisas acontecerem, vocês terem um belo curso. Luciana, que parece ser minha parenta, minha prima Santana, é também mãe Waldorf, né, nutricionista, é uma pessoa também muito atirada, é a nossa figura das finanças, né? Então é aquela pessoa, ela é meio dura, assim, a gente diz, não, Lu, vamos por aqui, a gente tenta ajeitar, mas ela termina chegando, né, Lu? E aí dá tudo certo, gente, ela é maravilhosa. E, por final, Carla Pires, que eu acho que a maioria conhece, não é? É uma figura fantástica, é fonoaudióloga, especializada na reorganização neurofuncional, faz comigo um apoio na Escola Waldorf há muitos anos e fez o curso, aprofundou a antroposofia, estudiosa, interessada nos seus pacientes, é completamente apaixonada. Enfim, vocês estão vendo que a gente é todo mundo de coração aberto, porque é assim que interessa ao mundo antroposófico. E eu gostaria de apresentar Urtinha, mas com muita honra, muita alegria, pela primeira vez dando uma aula em curso aqui no Nordeste com a gente, a doutora Jaqueline Folkman Amaral. Ela é coordenadora da ABMA lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela é uma pessoa maravilhosa, inclusive ela tem uma história, uma biografia, que ela já foi criada dentro da antroposofia, né? Porque o pai dela é um dos nossos grandes mestres, Dr. Paulo Folkman. Ele é maravilhoso, uma das pessoas que mais tem conhecimento e aprofundamento na medicina antroposófica. E ela acaba de formar um filho em medicina. E é uma família assim admirável, já que é médica pediatra e de adolescentes, médica antroposófica, médica escolar, além de docente nos cursos da ABMA, e é, junto comigo, membro do Conselho Consultivo e lá presidente da ABMA Rio Grande do Sul. Então, Jaqueline Folkman vai hoje dar para nós o módulo, a introdução. Nesse módulo, primeiro módulo, ela vai nos ensinar a falar sobre a quadrimembração. E hoje a gente vai fazer uma introdução para todos vocês. Então, Jaque vai falar, e eu queria também mencionar Marcela Aureliano, que é outra figura que vocês, eu acredito, vão amar. Agora eu queria passar a palavra para a Marcela, para ela mesma se apresentar. Depois a gente volta para a Jaque iniciar. Marcela? Desativando aqui meu áudio. Ângela, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite da equipe, e especialmente a doutora Ângela.
E me chamo Marcela Aureliano, sou artista plástica autodidata e terapeuta artística antroposófica em formação há 4 anos. E estou aqui para fazer a facilitação artística do curso. Né? Na antroposofia é muito importante que a gente tenha, em paralelo com o conhecimento teórico, a parte artística, para que realmente o conteúdo seja absorvido dentro da alma da gente. Né? Por mais que tenha muito conhecimento e que vocês estejam sendo apresentadas para algo tão novo, quando a gente trabalha a parte artística dentro da teoria, a gente leva esse conhecimento muito profundamente para dentro da gente. E isso vai refletir no futuro, né? Jamais vocês vão esquecer algo que foi internalizado dessa forma. Então, a partir de amanhã, a gente vai iniciar essa vivência com as artes, né? Dentro da terapia artística antroposófica, nessa linha. E eu espero que vocês estejam abertos para essas vivências e se entreguem inteiramente para elas, né? É isso, muito obrigada. E aí, algum dos queridos da coordenação quer fazer algum registro, alguma coisa antes da Jaqueline Folkman começar? Dar boas-vindas, né, a todos, agradecer, né, foram dias de espera que esse curso pudesse estar aqui hoje iniciando, e dar boas-vindas a cada um é muito especial. Ângela, você quer ler o verso antes de Jaqueline iniciar? Sim. Oi, é só uma palavrinha. Também quero, né, dar as boas-vindas a todos do curso. Como eu falei inicialmente, né, eu acredito que essa é uma jornada muito legal, muito profunda e realmente independente de se continuar ou não, são aprendizados que a gente leva para todo dia a dia, né? E só dizer assim que ninguém fique com medo de mim não, viu? Que eu não sou tão não. Eu sou boazinha. Senão eu vou ficar aí com medo de mim. Ele está de parabéns hoje. Obrigada a ti. Um cheiro grande a todos, sejam bem-vindos. Muito bem. Então, acho que podemos passar a palavra para a Jaqueline. Quer ler o verso, Ângela? Ô, Carla, quer ler? Leia, Carla. Fábia, tem como colocar na tela o verso? Sim, vou colocar agora. Só um instante. É esse o verso? É esse? Isso.
Autoconhecimento verdadeiro só é concedido ao homem quando ele desenvolve afetuoso interesse por outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o homem só alcança quando procura compreender seu próprio ser. Rudolf Steiner. Bom curso para todos. Pronto, professora Jaqueline, bem-vinda, viu? Pode iniciar. Muita alegria de lhe ter aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Ângela, minha querida colega de tanto tempo. Como a Ângela mesmo falou, nós trabalhamos juntos no Conselho Consultivo, que une as ABMAs do Brasil todo. Já participamos de diretoria juntas muitas vezes. E nós temos muita coisa em comum, apesar de cada uma estar numa polaridade do Brasil aí, né? Somos pediatras, trabalhamos com criança e estamos na antroposofia também há bastante tempo juntas. E as nossas regionais também têm muitas coisas em comum, porque aqui nos extremos do Brasil a gente é muito pouco ainda, né? Nós somos poucos médicos, poucos colegas da área da saúde. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma força muito grande acontecendo agora com as escolas Waldorf, jardins de infância, e a escola Waldorf, que vai até o 9º ano, está fazendo uma mudança, já desde o ano passado, meu filho mais novo é aluno lá, para uma área rural, e eu sei que vocês aí também têm um projeto em Pau d'Alho, né? Então, eu vejo sempre quando eu converso com a Ângela muitas coisas semelhantes com as nossas regionais, apesar de uma estar aí no calorzinho e a outra está no frio. Vocês veem que eu ainda estou com uma mantinha aqui, estou de meia de lã, porque à noite aqui faz frio na primavera. E vocês nesse calor. Eu gosto muito de Recife. Desde os meus 18 anos, eu vou com uma certa frequência para ir, porque eu tenho uma prima que mora aí. E fui no congresso, participei, gostei muito de estar com os antropósofos pernambucanos. Deixa eu ver o que mais. Assim, bom, a Ângela já me apresentou. Eu sou de uma família que já estuda antroposofia há bastante tempo. Meu avô, meu bisavô, que veio da Alemanha muito jovem, tinha um grupo de estudos aqui. E dentre muitos filhos, teve 1 ou 2 que estudaram antroposofia, que foi meu avô, e dentre o meu avô tinha 8 filhos. E aí o meu pai fez medicina antroposófica e o meu tio mais novo faz agricultura biodinâmica. Talvez você já tenha ouvido falar do arroz Volkmann, que é um arroz biodinâmico, muito gostoso. E eu, então, dos 4 filhos do meu pai, eu trabalho fiz medicina, né, e trabalho com medicina antroposófica desde que entrei na faculdade, porque no 2º ano eu tinha 18 anos e meio. Quando eu fui fazer a minha biografia, eu descobri que era o meu primeiro nó lunar. Eu fui para São Paulo com ele e assisti então a doutora Gudrun, doutor Calix, os antigos da antroposofia apresentando lá o primeiro curso que eu fiz assim na vida, né? E na época ainda não tinham esses cursos de formação. A minha formação era em São Paulo, nós fazíamos imersões de 15 dias, estágio na Clínica Tobias. E em 1999, por aí, que começou então esse trabalho de espalhar a medicina antroposófica pelo Brasil, com o nosso querido colega Dr. Samir, que era presidente na época, e abrir regionais no Brasil inteiro. Então, a gente está muito feliz que a Regional de Pernambuco está crescendo junto com a nossa aqui também, que também somos poucos. Bom, deixa eu ver. O curso de medicina antroposófica, eu combinei com a Ângela que hoje, quando a gente estava falando sobre os horários, como é que é dividir a parte artística com a teórica, eu combinei com a Ângela de hoje, de ter esse encontro sexta à noite, para a gente fazer uma chegada, né? Uma recepção e apresentar um pouco do todo, do sentido do curso e do módulo de hoje, né? Então, em relação ao curso, bom, em primeiro lugar, a terapeuta artística se apresentou e eu queria reforçar para quem é novo, para quem está começando, a importância do trabalho artístico, né? Nós todos vamos aprender hoje, né, com esse módulo. Eu também, eu já dou aula nos cursos da ABMA há muito tempo, mas esse é o primeiro módulo que eu estou dando via Zoom. A gente já deu palestra, já fez reuniões, passamos o ano inteiro fazendo coisas via Zoom, aqui para a escola,
eu já trabalhei com as professoras, toda semana a gente está fazendo reuniões, mas um módulo de fim de semana inteiro é o primeiro, né? Então, nós vamos aprender juntos essa nova modalidade e trazer para o bem essa pequena prisão assim que nós estamos atualmente, né? Esses encontros virtuais aí, eu acho que a gente tem como redimir as coisas ruins desse ano e trazer os conteúdos bons através desses encontros, né? E os nossos crescimentos também como seres humanos. Então, o curso básico da BMA, ele apresenta, né, na área da saúde, a visão da antroposofia do ser humano saudável. E esse curso, então, é aberto para diversas profissões, principalmente nas regionais extremas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe, porque no Centro-Oeste, onde existe a medicina antroposófica há mais tempo, eles têm um curso que é só para a área da saúde, né? E nós, desde o início, então, fizemos essa abertura para a gente também ser uma forma de trazer o conhecimento antroposófico para outros estados do Brasil. Então, a BMA tem esse papel também, não só com os médicos, mas com pessoas que são interessadas em ter o conhecimento da antroposofia. E principalmente na área da saúde, né? Então, esse curso básico todo, vocês vão ver os módulos, os nomes dos temas, e eles têm, todos os temas vão mostrar de vários pontos de vista a saúde do ser humano. A gente vai trabalhar hoje com a visão dos 4, né, a quadrimembração. Existe também uma forma de interação trimembrada, que vocês vão ter o próximo módulo. Existem 7 qualidades, existem 12 forças. Então, vocês vão ver que nesse primeiro módulo, nesse primeiro curso, né, durante esses 14 módulos, vocês vão ver o ser humano de diversos pontos de vista, diversos âmbitos. E o interessante é que a gente possa, entre nós, os professores, e a Ângela como coordenadora, e vocês todos que estão ajudando a Ângela, fazer uma ponte entre cada módulo e mostrar que existe uma conexão e um porquê, né, de a gente apresentar dessa forma. Porque, na verdade, é uma divisão só didática, né? O ser humano está vivendo no mundo, no tempo, ocupando espaço, e as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar, ao longo do fim de semana, fazer links, assim, isso aqui vocês vão ver no módulo tal e tal, para já ir trazendo um gostinho do curso como um todo, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. É isso, né? Que ele é tá. Eu comecei a falar para vocês da importância da terapia artística. Então, todos os cursos de medicina antroposófica têm terapia artística intercalada com as aulas teóricas, né? Os cursos presenciais também. E eu imagino para a nossa professora de terapia artística que também vai ser um desafio e é muito importante, né? Nós concebemos essa forma de curso assim, de fim de semana, de módulos de fim de semana lá nos anos 90, e desde o início a gente sempre pensou a importância, além de que os médicos que depois vão fazer a formação completa médica precisam conhecer o que eles podem indicar para os seus pacientes além do medicamento, a terapia artística ela tem uma função, eu diria, para quem é da área da saúde e conhece um pouco essa questão, ela tem uma função como se fossem as enzimas digestivas, né? A gente traz o alimento teórico, o professor das aulas teóricas, e o terapeuta artístico ele ajuda a digerir esse alimento teórico e fazer com que a gente se aproprie dele. Quando vocês estudarem a digestão do ponto de vista da antroposofia, vocês vão ver o quanto essa questão é importante. Que a gente se aproprie desse conhecimento que eu vou trazer de forma teórica. E a terapia artística ela tem um papel muito importante nesse sentido, né? De quando vocês vão estar mexendo com as mãos, com o corpo, com os sentimentos, vocês não vão estar só nessa área do pensar, que é a parte teórica que a gente traz, né? Então, hoje a gente vai ficar até às 9, nós vamos falar, acho que vamos passar uns 5 minutinhos, não, é 9h30, né? É 1h30. Ai, que bom, porque eu já estava achando pouco tempo. Nós vamos falar, então, um pouco dessa introdução, e aí eu vou deixar um espaço para quem quiser fazer perguntas.
E nos cursos presenciais, normalmente quando eu dou aula, é assim, os alunos estão ali sentados na plateia, na frente, a gente às vezes senta em círculo quando são poucos alunos, e eu sempre gosto que a pessoa levante a mão, interrompa, faça uma pergunta, porque depois às vezes perde o fio da meada, e eu acho que a gente pode combinar assim, ó, enquanto um está falando, os outros fecham o microfone, mas se um quiser falar, acho que pode levantar a mão aqui mesmo na tela, porque eu não vou conseguir prestar atenção na parte de baixo, que aí as gurias do apoio vão me ajudando nesse sentido. Mas eu não me importo de ser interrompida, porque quando é uma palestra de 1 hora, a gente não interrompe, a gente fecha os microfones e deixa para o final. Mas como nós vamos estar juntos ao longo do fim de semana, não tem problema de vocês interromperem. Se for uma pergunta muito longa, eu digo, eu respondo de uma outra forma, mas eu acho que vocês fiquem à vontade nesse sentido também. Bom, então eu vou apresentar alguns slides para vocês, e hoje vai ser mais assim, eu quero trazer imagens para vocês inspirarem elas, levarem para o sono, e amanhã essas imagens estarem preenchendo vocês, né, os sonhos de vocês, e preenchendo depois animicamente as questões teóricas que eu vou trazer para vocês sobre quadrimembração. Um pouco antes disso, eu quero apresentar para vocês uma breve introdução, já que hoje é o primeiro módulo, né, sobre medicina antroposófica, para quem está vendo pela primeira vez ou ouviu falar pouco, mas vocês vão ter com detalhes isso que eu vou falar agora ao longo desses módulos todos, né? Então eu vou apresentar um pouquinho da medicina antroposófica antes de entrar bem na quadrimembração. Deixa eu dividir aqui a tela com os slides. Tá aqui. Share. Tá. Vocês estão enxergando aqui o meu slide? Alguém da coordenação me disse se está aparecendo direitinho. Está aparecendo sim, professora. Tá, então eu vou começar a falar aqui. Então aqui depois eu vou entregar esses slides para o pessoal da coordenação. Aqui tem meus contatos, né? Se vocês depois quiserem fazer alguma pergunta, entrar em contato comigo. Então, quadrimembração, módulo 1 do 6º curso básico de Antroposofia na Saúde da BMA de Pernambuco. Bom, a medicina antroposófica, ela é considerada hoje, a gente já teve várias formas de dar um nome, né? Uma especialidade, o que ela é. Ela é um modelo sustentável em saúde, a gente gosta muito de falar sobre isso, e depois vocês vão ver ao longo do curso, e hoje eu vou trazer algumas palavras sobre essa questão, né? Então aqui nessas fotos vocês estão vendo as várias aplicações da medicina antroposófica. No cantinho embaixo tem um hospital antroposófico na Alemanha. Então, para quem não conhece assim a antroposofia, a medicina antroposófica, como é que ela está no mundo, ela tem locais em que ela está, inclusive tem hospitais onde tem ensino, né? E a medicina antroposófica está junto. E tem hospitais só antroposóficos também, né? Isso é muito interessante. Aqui no Brasil a gente está dando os primeiros passos. A gente pode dizer que a medicina antroposófica é uma medicina complementar, integrativa, ampliada, alternativa. Ela busca a salutogênese. Então, na Europa se fala muito em medicina complementar, e hoje em dia a gente usa o termo medicina integrativa. Aqui no Brasil nós temos a sorte de estarmos incluídos, e esperamos que, independente das políticas aí, esse trabalho continue, porque é muito, muito maravilhoso, na política das práticas integrativas e complementares em saúde do Ministério da Saúde, né? Então, aqui no Brasil, a medicina antroposófica ela está presente no SUS para a população que não tem como pagar uma consulta particular, e todas as políticas de saúde de todos os municípios, os conselheiros de saúde, existe uma lei, então, que quando é solicitado pela população, esse local pode ter médico antroposófico, não sei se é um concurso, como é que é. Claro que isso tem que se criar uma necessidade, e no Brasil ainda tem pouco, mas tem em São Paulo, tem em São João del Rei, tem em Minas Gerais, tem em vários lugares.
E então ela é considerada integrativa. Esse eu acho que é um dos nomes mais completos, né? Porque ela vê o ser humano integrado. Ela também ela amplia a visão da medicina tradicional. E o nome alternativo foi usado por muito tempo, e nós todos que trabalhamos, tanto o pessoal que trabalha com homeopatia, com ayurveda, com medicina chinesa, esse nome alternativo é complicado e a gente não gosta de usar porque não é assim, ou usa uma ou usa outra. A gente pode integrar todos esses saberes para buscar a salutogênese do ser humano, né? E o que é esse nome, salutogênese? É o que gera saúde no ser humano. A gente está muito acostumado com essa visão da medicina. Deixa eu ver aqui, ó. Com essa visão da medicina, da biomedicina, da medicina que está hoje em dia nas faculdades, com a patogênese, onde o foco são as terapias, os medicamentos, buscando combater uma doença. E a doença é vista separada do paciente muitas vezes. É claro que hoje em dia já existe essa pergunta e está se transformando muito, né? Porque os pacientes já não querem mais ser tratados assim como um rim doente ou como um pulmão com problemas. Eu sou um ser humano e o meu pulmão está com problemas, né? Isso que o paciente diz para nós. E a medicina, então, que busca a salutogênese, as terapias, os medicamentos, eles estimulam e eles apoiam os processos de saúde que já existem no corpo. E a medicina antroposófica, então, está incluída nessa medicina que busca a salutogênese. E esse termo, inclusive, medicina salutogênica, surgiu dentro da medicina antroposófica, né? Que é um estudo de seres humanos saudáveis, né? O que gera, por que essas pessoas são saudáveis? O que gera saúde para os seres humanos? Então, isso é muito importante, essa virada, assim, né? Essa pergunta, assim, ó, o que gerou doença? A culpa é do vírus? A culpa é da bactéria? Ou o que gerou saúde? Né? Então, isso é muito importante. Eu vou diminuir um pouquinho, tirar um pouquinho os slides para vocês me verem um pouco mais de novo. Então, a medicina antroposófica, ela tem esse papel, ela surgiu na Europa, é bem interessante, no final do século XIX, do século XX, surgiu a antroposofia, né, que é uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente daquele caminho que a ciência estava caminhando até então, até o início do século XX. E naquela época surgiram vários questionamentos do jeito que a ciência estava. E a antroposofia, então, foi uma grande virada na Europa e era uma forma de resgatar esses antigos saberes, essa visão integrada e total do ser humano para ver o ser humano como um todo e não mais em partes, porque a ciência caminhou para esse reducionismo. E, por um lado, isso foi necessário, o ser humano precisava se autoconhecer, conhecer a si mesmo, conhecer todos os mecanismos que fazem com que esse mundo que está ao nosso redor funcione. Então, a gente descobriu o microscópio, os grandes telescópios, mas a gente passou a ver tudo que é físico e material, a gente passou a ver os detalhes dos detalhes da célula, a gente passou a ver longe estrelas e astros, mas a gente perdeu com isso, né? E o auge disso foi no século XIX, a gente perdeu essa visão de integração nossa com a natureza e da natureza como um todo e do nosso corpo como um todo. Então, a ciência caminhou num destino em que a gente deixou de ser aqueles seres que viviam no berço cósmico da sabedoria que vamos dizer, fez com que tudo existisse, e a gente começou a se enxergar como donos de tudo, porque a gente adquiriu um conhecimento que os outros seres da natureza não tinham. Então, o ser humano passou a se perceber numa hierarquia como sendo superior aos outros seres e ao mundo, e como sendo até dono do mundo, né? E isso, então, esse tipo de pensamento, então, levou durante o século XX ao que a gente agora está sofrendo as consequências, que é
o ser humano perdeu o controle desse ser dono do mundo, né, de se sentir superior aos outros seres, e não se vê mais como horizontal, como parte dessa essência, né? E aí entra a ecologia, a questão das relações humanas, da geopolítica e toda essa questão. Então, esse pensamento que fez a gente aprender coisas maravilhosas, porque se a gente não soubesse isso, também a gente não teria evoluído. O ser humano já estava perdendo essa conexão atávica, instintiva com o mundo espiritual. Até a época grega, o ser humano ainda tinha uma ligação com essa sabedoria, que nem a criança pequena tem a ligação com os pais, que ele era guiado, então, pela sabedoria. Os grandes iniciados de cura, eles eram preparados desde a infância para serem pessoas que guardassem essa conexão com a natureza e soubessem, vendo o paciente, aonde encontrar na natureza ou nos conselhos que eram dados para aquele ser humano doente, aonde encontrar a cura. E aí o ser humano foi perdendo essa ligação, assim como o adolescente vai duvidando do que os pais dizem e contrapondo, e ele precisou, para ter liberdade, fazer um caminho individual, fazer um caminho de separação. Pensar sobre, né? Aí surge lá, justamente na época greco-romana, a filosofia. E a filosofia, então, é o pensamento puro e nada mais simplesmente acreditado ou dado como algo que os saberes superiores estão nos dando de graça. Então, o ser humano teve que começar a trabalhar sobre isso. E ele se perdeu muito nesse caminho, por exemplo, na Idade Média, a gente pensando só do ponto de vista a Europa como um centro, né, do ponto de vista eurocêntrico, o ser humano ficou muito perdido. A Idade Média é uma época de muitas superstições, porque já não se tinha mais esse conhecimento instintivo, então se tinha muito medo das pessoas que tinham esse conhecimento, e essas pessoas eram perseguidas, mas também não se tinha o conhecimento que a medicina atual tem. E aí, com a Renascença, esse modo de pensar que a gente tem agora, surge, então, seus primeiros germes com René Descartes, e ele vai chegar ao auge, então, no século XIX, com o descobrimento de células, como eu disse para vocês, de bioquímica, fisiologia, e o século XX, então, isso dá um up, desenvolve muito mais, de medicamentos, por exemplo, que as pessoas não sabiam mais usar as ervas, as curas, banhos, as curas iniciáticas, mas também não existiam os medicamentos alopáticos. Então, houve uma época de o que a gente chama de um niilismo total na medicina. E aí, justamente nessa época, surge na Europa essa visão de mundo que quem trouxe foi Rudolf Steiner, né? E ele trouxe essa visão, a principal meta é que essa visão de mundo fosse aplicada na prática, não ficasse só como um conhecimento de mundo ou algo filosófico, mas sim que ela fosse aplicada na prática. Então, todas as pessoas que cercavam Rudolf Steiner e ele trazia palestras, havia alguém que fazia uma pergunta sobre a educação, surgiu a pedagogia Waldorf. Alguém fazia uma pergunta sobre agronomia, surgiu a agricultura biodinâmica, arquitetura, teatro, artes. E aí, uma médica holandesa, a Ita Wegman, fez uma pergunta para o Steiner que ele disse que era a pergunta que ele estava esperando para começar. Essa é a pergunta que precisava para a medicina antroposófica nascer no mundo, ele disse, né? Então, a pergunta que a Ita Wegman fez, eu vou apresentar aqui no slide para vocês algumas coisinhas. Deixa eu ver, não é aqui. Peraí. Agora. Então, a principal meta, o objetivo da medicina antroposófica se resume nessa pergunta da médica holandesa Ita Wegman ao filósofo Rudolf Steiner. Ela perguntou: como renovar os antigos mistérios de cura
E isso, detalhando um pouquinho, seria como trazer para a medicina ocidental, para esse modelo europeu de biomedicina que estava nascendo naquela época, né? As sabedorias, as curas que evoluíram com a humanidade e que estão presentes em todas as culturas, mas sem negar os avanços e as descobertas e as tecnologias. Então, essa pergunta... Não está aparecendo na tela. Como? Para a gente não está aparecendo o slide. O slide? É. Ah, então, peraí. Está aparecendo o meu rosto? Não, está aparecendo o slide inicial só. Ah, então deixa eu voltar, peraí. Tá mudando agora? Ainda não. Tá, então deixa eu desligar esse aqui e abrir outro. Eu acho que eu abri o... Acho que tem muita coisa minimizada era aqui. O PDF que estava exposto, então não o PowerPoint. Ah, isso aí. É que tem muita coisa minimizada e a gente acaba... vamos achar aqui. Agora está aparecendo medicina antroposófica, um modelo sustentável, é isso? Ainda não está. Tá, peraí. Deixa eu achar aqui. Share screen. PDF. Eu acho que é aqui. Vamos ver. O que apareceu agora? Está aparecendo medicina antroposófica, um modelo sustentável em saúde. Tá. Vamos ver se troca. Ué. Estamos aprendendo. Já vamos começar. Deixa eu fechar e abrir de novo, que eu acho que vai ser melhor. Acho que agora vai. Agora vai. Apresentação de slides. Trocou? Trocando. Agora. Está escrito ali, principal meta, objetivo da medicina antroposófica? Está sim. Tá, então estamos juntos. Então aqui eu já falei para vocês, né, porque eu estava lendo Como Renovar os Antigos Mistérios de Cura, e aquela frase que eu li, como trazer para a medicina ocidental, para esse modelo europeu de medicina, as sabedorias, curas que evoluíram com a humanidade, estão presentes em todas as culturas, sem negar os avanços, as descobertas e as tecnologias. Então seria ampliar essa visão de ser humano, complementar as terapias medicamentosas e outras, né? Outros tipos de terapia através dessa ampliação, integrar os saberes de vários profissionais, né, que cuidam da saúde, não ter mais essa relação hierárquica de que o médico é que sabe tudo e os outros só estão ali para ajudar. Não. Na medicina antroposófica, desde aquela época, o objetivo sempre foi horizontal, uma relação horizontal entre os profissionais. E a alternativa, a gente pode dizer que ela é uma alternativa para o paciente, né? Qual é a pergunta do paciente? Ele precisa de uma alternativa para a sua saúde, porque ele não quer mais esse modelo que está aí posto, né? É um resgate, então, de perceber essa relação entre a natureza e o ser humano. Reaprender essa conexão. E como eu falei para vocês, as questões de ecologia, inclusão, diversidade, tudo isso já estava, vamos dizer, lá quando a antroposofia estava nascendo, no início do século XX, já fazia parte, coisas que agora no século XXI o ser humano traz, já nasce com essa pergunta, né? Isso já unia as pessoas que buscavam Rudolf Steiner e que perguntavam essa visão de mundo para ele. Então, isso é que é encantador, como a Ângela disse, quando a gente começa o trabalho na antroposofia e esse estudo, a gente vê o quanto ela é atual, contemporânea, moderna. Se a gente também se entregar para essa visão de mundo sem preconceito, se a gente também quiser mudar os nossos paradigmas, né, de vida. Então, eu acho que de medicina antroposófica geral, eu quis trazer um resumo. Eu acho que era isso que eu tinha apresentado. Deixa eu ver aqui.
Depois, se tiver alguma pergunta, eu tenho mais alguns slides aqui sobre isso. Mas agora eu quero falar um pouco, então, sobre o nosso tema, que é a quadrimembração, né? Então, o que quer dizer quadrimembração, né? Então, dividir em 4 membros, né? Em 4 braço esquerdo e direito, perna esquerda e direita. Então, não é isso. Então, a gente vai trazer uma visão da antroposofia de quadrimembração do ser humano. A gente vai conversar sobre isso esse fim de semana e é isso que eu quero, então, fazer essa caminhada junto com vocês, para vocês terem essa primeira visão do que é essa quadrimembração e vão me fazendo perguntas, vão vivenciando com a terapia artística e já sair na prática. Isso eu sempre gosto de falar quando eu dou os meus módulos, usando as pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo nos módulos, porque a gente não precisa assim, completar todos os módulos para depois, bom, agora eu vou fazer uma prova, eu vou ver se eu posso, né, usar os conhecimentos antroposóficos. Não, a antroposofia, esse jeito de ver o ser humano, a gente que já vivencia isso há muito tempo e a gente trabalha também, né, assim como eu, a Ângela também e muitos colegas médicos antroposóficos, a gente trabalha junto com colegas da medicina convencional, eu trabalhei 10 anos em UTI neonatal, faço plantão em emergência, e a gente nem sempre vai ter todos os recursos da medicina antroposófica, mas só de a gente ver, abordar o paciente de uma forma diferente, a gente já vai enriquecer o nosso trabalho de um jeito maravilhoso. E para todas as áreas da vida, para nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento, para quem não é da área da saúde, essa visão de ser humano, então é muito importante nesse sentido, de que a gente saia daqui entendendo as leis, ou tentando entender e tentando ver na prática, fazendo perguntas principalmente, né? Essas leis que fazem a gente ver esse ser humano nessas 4 dimensões. Na vida diária, nas relações, nos encontros que a gente tem. Então, tentar ao longo do mês, até que chegue o próximo módulo, pegar lá as anotações, os slides e tentar usar isso na prática. O que a doutora Jaqueline lá trouxe como leis que regem o corpo etérico, físico, que são nomenclaturas que a gente vai usar ao longo desse fim de semana. É muito importante isso, vocês já, sem ter o conhecimento como um todo, irem entendendo e aplicando ele na prática. Esse é um também dos objetivos da medicina antroposófica, né? Tentar nas vivências nossas do dia a dia e vivenciando eles, porque eles são vivos, né? Isso também é um objetivo da antroposofia. Vivificar o pensamento. Vocês, ao longo dos módulos, vão entender o que é um pouquinho essa proposta de tornar o pensamento vivo, de pensar com o coração. Então, eu vou passar um primeiro slide sobre a quadrimembração, que é muito importante a gente fazer essa diferença quando a gente vai dar um módulo de quadrimembração, que o ser humano, ele daria para dizer que ele existe em 3 dimensões, em 3 estados, e a gente vai quadrimembrar, a gente vai estudar a quadrimembração num desses estados, e isso pode gerar um pouquinho de confusão no começo, mas depois vocês vão entendendo e vão me perguntando. Então, eu vou passar esse primeiro slide, falar sobre ele, depois eu abro a tela aqui para conversar melhor com vocês. Deixa eu achar aqui. Tá. Acho que agora vai dar certo. Tá. Apareceu esse slide que diz medicina antroposófica? Com uma aquarela ao lado? Tá. Então, resumindo essa introdução sobre medicina antroposófica, eu tenho esse slide. Medicina antroposófica, onde é que ela está? Ela está no encontro do médico e do paciente. Ela é o terceiro elemento, o elemento terapêutico, a imagem da cura, que surge por causa deste encontro. A imagem da cura não sai da cabeça do médico e é entregue como uma ordem para o paciente. A imagem da cura, ela sai do encontro, da ação, da atividade
dos dois que pertencem a esse encontro, surge um terceiro elemento. Então, ao longo de todos os módulos, vocês pensem nisso, né? O encontro do médico com o paciente e o terceiro elemento que surge disso. Ou do terapeuta com o paciente, para quem é de outras áreas da saúde, né? E na vida em geral, os encontros entre duas pessoas sempre fazem surgir um terceiro elemento. E essa é a imagem, então, moderna que a antroposofia quer trazer desse encontro, que surge algo novo quando o encontro é verdadeiro. Então, como eu falei para vocês, as 3 dimensões humanas. A gente pode observar, e do ponto de vista da antroposofia, a gente observa que o ser humano, ele se vê como um indivíduo, e a gente pode falar da dimensão espiritual, em que não existe nada físico, material, mas que a gente pode fechar os olhos e se pensar ou se imaginar e ter consciência, nós que somos adultos, né, e que temos um desenvolvimento neurológico saudável, a gente tem consciência de que a gente é um indivíduo, de que a gente é único no mundo. E essa, então, seria, assim, agora, bem de um conceito bem básico. É claro que a gente tem que muito para aprofundar nesse conceito, e vocês vão ter módulos sobre isso. A gente, então, tem essa dimensão espiritual. A gente também tem uma dimensão anímica, que também recebe o nome, né? Tem esse conceito de alma ou psique, que é o nosso mundo das emoções, o nosso mundo que faz ligar justamente essa dimensão espiritual com a dimensão corporal. Então, essa dimensão que está no meio, que é a alma. E que o pensamento humano moderno, né, as religiões que foram se desenvolvendo na Europa, fizeram com que misturasse essa dimensão espiritual com a anímica. E uma das coisas que a antroposofia faz é resgatar, vocês vão aos poucos entendendo melhor, que é muito diferente, né? O espiritual, o individual, ele é perene, ele existe para sempre, ele é saudável, ele não adoece, ele é um ser individual que faz parte de toda a criação, de tudo que existe. Ele é parte do todo, ele é o todo, mas ao mesmo tempo ele se percebe como um indivíduo. E é diferente então dessa dimensão anímica, onde a gente tem a nossa vida de relações, a nossa vida de emoções, de simpatias, de antipatias, e que a gente pode fazer uma pequena confusão depois quando a gente for estudar a quadrimembração. Então, esse slide é muito importante. A quadrimembração, ela estuda as diferentes dinâmicas que existem no corpo, na dimensão corpórea do ser humano. Então, gravem isso e amanhã, quando eu estiver falando algumas coisas, se der alguma confusão, vocês me chamem e perguntem de novo, porque é bem importante a gente ter essa separação, que agora nós, durante esse fim de semana, a quadrimembração do corpo. A alma e o espírito são outras dimensões do ser humano que não vão ser estudadas agora, né? A relação dessa quadrimembração do corpo existe com a alma e com o espírito, sim, mas é diferente. Aqui eu tentei fazer um breve, vamos dizer, quadro didático, mas que realmente precisa aprofundar mais. Para quem está vendo pela primeira vez pode parecer um pouco confuso. Então, esse corpo físico material, o corpo, né, que eu falei aqui no slide anterior, o corpo quadrimembrado. Então, o corpo quadrimembrado, ele tem uma dinâmica que a gente vai chamar de corpo físico material, uma outra dinâmica que vai se chamar de corpo etérico ou vital, uma outra que é o corpo astral ou das emoções ou dos sentimentos, e a quarta, então, que é a organização para o eu. Essa corpo astral pode ser confundido com a alma e organização para o eu confundido com o espírito. Por isso que eu trouxe esse slide, para a gente entender que no nosso corpo vivo, que está aqui, que a gente chama de meu corpo, existe uma organização física, uma organização de vida,
uma organização de emoções, de reações, de antipatia, simpatia, de sentimentos, e uma organização que recebe ou que é um substrato para que esse eu se manifeste e coordene a saúde desse corpo, né? Para que esse espírito, então, se manifeste e coordene a saúde desse corpo. E da interação desse corpo físico, material e de vida com esse corpo das emoções, astral e do eu, surge então a alma. Essa é uma questão. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha flechinha se movimentando? O corpo etérico e vital, o corpo físico, material, estão de um lado, tem, vamos dizer, afinidades, e o corpo astral e das emoções da organização para o eu tem outras afinidades. Então, do encontro destes dois com esses dois, a gente então pode dizer que nasce a parte anímica do ser humano. E a parte anímica, então, ela vai unir o corpo com o espírito também. Então, ela está no meio de tudo, a nossa alma está no meio de tudo. Mas ao longo do fim de semana eu acho que isso vai ficando mais claro. É importante eu fazer essa apresentação para depois, quando a gente voltar sobre esse assunto, vocês se lembrarem disso. Então agora vamos fazer um pouquinho de... Vamos ver onde mais a gente vai entrar aqui. Bom, deixa eu ver que horas são. São 9h06, nós temos mais ou menos uma meia hora. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Ou quer deixar mais para o final? Fiquem à vontade. Ângela, quer comentar alguma coisa? As organizadoras querem que eu fale alguma coisa que não ficou bem clara? Tem uma pergunta no chat, né? Da Marina, ela está perguntando, ainda na introdução, quais as áreas da medicina antroposófica, áreas de saúde, né? Terapias artísticas, ela está perguntando assim, quais são essas áreas das terapias da saúde de modo geral dentro da antroposofia? Ótimo. Eu não sei se eu vou conseguir dizer todas agora, que eu vou me lembrar, mas a gente pode procurar no fim de semana e trazer isso para vocês. Mas então, a antroposofia, quando surgiu a medicina antroposófica, a gente está comemorando 100 anos agora em 2020, né? Ela é considerada nascida em 1920, com cursos e palestras que Steiner deu para jovens médicos, e com essa pergunta que a doutora Ita Wegman fez, que era uma médica holandesa. Juntos surgiram, então, as possibilidades e as abordagens de como trazer a cura ou o caminho para a cura para esse paciente. Então, vários profissionais resgataram e ajudaram a descobrir, junto com Steiner, várias possibilidades de cura. Então, os profissionais que lidavam com artes, daí surgiu a terapia artística. Na terapia artística, a gente também tem a terapia por música, a arte da fala, o canto, a aquarela, a argila, desenhos de formas. Depois a nossa terapeuta artística pode trazer mais detalhes para vocês. Então, conforme cada imagem que a gente traz do paciente, o médico, com os diversos profissionais que ele tiver na sua região ou que trabalharem com ele, podem trazer, então, qual a proposta. Por exemplo, usando a terapia artística. Nós vamos fazer desenhos de formas, nós vamos à aquarela, nós vamos à argila. Então, essa pergunta é feita quando a gente traz a imagem do problema do paciente, da pergunta que o paciente traz para nós. Existe a euritmia, que é uma arte que surgiu com a antroposofia, mas existe também a euritmia terapêutica, que são esses movimentos artísticos da euritmia. Eles podem, quando bem aplicados e discutidos em equipe, trazerem a cura para questões do paciente. Eu, por exemplo, usei para mim, numa época em que eu estava com dificuldade de sono, a euritmia terapêutica como uma terapia e foi excelente, assim, eu nunca imaginei que as pessoas falam assim, tomando um remédio alopático a gente tem efeito em poucas horas, né? As pessoas ficam ansiosas, tomam paracetamol, em quantas horas vai passar a dor? E eu fiquei impressionada com o efeito, porque eu conheci a euritmia terapêutica como aluna teórica, participando dos cursos, mas eu, quando usei ela como paciente, fiquei impressionada com o efeito rápido que ela teve, né? E então tem essas
terapias todas que elas ajudam e muitas vezes elas agem mais profundamente ainda do que o medicamento, né? Que na antroposofia vocês vão ver ao longo do tempo, e quem depois for fazer a especialização médica, né, os médicos, que o medicamento também surge de uma outra visão das substâncias da natureza, que usa também a dinamização como a homeopatia, mas ele é uma outra forma de preparo, né, e de busca diagnóstica e terapêutica. Então, tem várias áreas da antroposofia. Existem as aplicações externas, que normalmente é o pessoal da enfermagem que usa. Existe a psicologia antroposófica, que já existe uma associação aqui no Brasil, né? E eu acho que, inclusive, no Conselho de Psicologia, ela é mais, vamos dizer, está mais oficial, às vezes, do que a própria medicina. Existe a odontologia antroposófica. Então, todas as áreas da saúde, e até mais do que na medicina oficial, são contempladas pela visão antroposófica da saúde do ser humano. Não sei se eu respondi, se alguém quer comentar alguma coisa. Já. Fala, Ângela. Eu não estou ouvindo a Ângela, acho que está. Ângela, o seu. A Ângela está com o microfone fechado. Sim, agora. sim. Eu complementaria com a biografia, o aconselhamento biográfico, que é uma riqueza, não é, de terapia complementar e que pode ser levado a cabo por vários, um pedagogo, um psicólogo, enfim, a pessoa de qualquer área pode fazer esse treinamento, esse aprofundamento em biografia humana. E a própria pedagogia, né? O método Padovan, desenvolvido por Beatriz Padovan, também é um excelente recurso, né? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos fazem muito bem esse trabalho. Então, é realmente além da própria pedagogia, que já é por si só um mundo de coisas, não é? Então, realmente são muitas ramificações. Até a arquitetura antroposófica também existe, né? Porque no grupo de agora, esse grupo, nós temos fisioterapeutas, enfermeiras, psicólogas, psicomotricistas, jornalista, engenheiro. Então, para todo mundo tem espaço, não é verdade? Até aquela trimembração social, que leva em conta mais as questões econômicas, não é? É um leque muito grande, é maravilhoso, porque Rudolf Steiner ele sempre trouxe as palestras e a visão de mundo dele a partir de perguntas das pessoas que organizavam as palestras ou que estavam lá como alunos assistindo. Então, é como se ele tivesse um grande conhecimento do mundo, da natureza, da saúde, guardado, e que ele percebesse qual era a necessidade naquele momento. Então, todas as áreas que estiveram em volta e que ao longo desses anos todos buscam a antroposofia, sempre existe essa virada de paradigma do ponto de vista antroposófico de encarar o mundo, né? Então, como a Ângela disse, a trimembração social é uma resposta muito bonita para os problemas de política e radicalização que existem na época atual, né? Então, é uma resposta que une e que não separa. Como a Ângela falou, a pedagogia, ela tem um ramo que se mistura com a terapia, que é a pedagogia terapêutica para crianças com deficiência mental, com deficiência no desenvolvimento, e que na época do Steiner, no século XX, no início do século XX, eram seres que eram separados da sociedade, que tinham um destino já marcado de não se desenvolverem, ninguém se interessava. Ou ali começou profissionais de várias áreas a se interessarem por esses seres, e a antroposofia trouxe a pedagogia curativa. E como a Ângela diz, eu até guardei para o último slide dessa noite algo sobre isso. A pedagogia, do ponto de vista da antroposofia, a pedagogia do Rudolf Steiner, é uma
educação para a cura, né? A gente vai ver isso, e quem trabalha com criança, como eu e a Ângela, além de estudar medicina, a gente se envolve muito com a pedagogia, Waldorf, porque a gente sabe o quanto isso traz saúde para as crianças e para os adultos que formam essa comunidade em volta de uma escola que quer trazer a pedagogia Waldorf, né? Isso é curativo para o ambiente, para a sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por exemplo, tinha eu e meu pai como médico antroposófico, e a gente fica lá no seu consultório, na sua clínica, e a gente atende a pessoa individualmente. Então, parece que a antroposofia não cresce tanto enquanto não tem uma escola. Porque quando tem uma escola, são famílias que se encontram, então se forma uma rede. E nós mesmos, médicos, então fomos chamados para participar dessa rede. E hoje a gente já pode dizer que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, existe uma comunidade que está envolvida com a antroposofia, porque nasceu uma escola aqui em 2005, né? E já fazem 15 anos, né? O meu filho estava na minha barriga quando nasceu a primeira escola Waldorf aqui, o meu filho mais novo. Então, eu acho que ele que ajudou a me dar força para me envolver com mais esse trabalho. Então, é isso. Falando das várias áreas da antroposofia, eu acho que é isso, e a gente pode ir se lembrando ao longo do fim de semana. Então, agora, nesses minutos dos restantes, eu quero fazer uma pequena introdução a essa questão da quadrimembração, que a gente vai ver aqui nos slides, e vocês levem para o sono de vocês, 4 elementos que formam tudo que existe, que a gente, com os nossos órgãos dos sentidos, com o nosso tato, com a nossa pele, com o nosso olfato, audição, visão, que a gente pode perceber o mundo, ele é composto desses 4 elementos. Inclusive, o trabalho com esses 4 elementos e a relação entre eles já era usada na medicina grega e em medicinas antigas. A gente vai ver que essa quadrimembração ela é muito presente em todas as medicinas tradicionais dos povos que guardam ainda essa sabedoria atávica, essa visão do mundo como um todo. Então, a gente vai observar que existem 4 elementos que são fundamentais e que compõem tudo o que existe, que estão, além de distribuídos no espaço, estão se interrelacionando. Eles também têm um caminho ao longo do tempo da criação de tudo que existe e da criação dos diversos pontos de vista. Mesmo se a gente olhar do ponto de vista do Big Bang ou do ponto de vista religioso, espiritual, a gente pode ver e interpretar que esses 4 elementos fazem parte desse desenvolvimento, então, de tudo que existe como um todo e de cada ser vivo que surge, de cada coisa nova que surge. Então, eu vou passar os slides para vocês e a gente depois pode conversar um pouquinho ainda, se tiver tempo, ou começar a falar sobre essas qualidades, então, amanhã cedo. Deixa eu dividir aqui a tela. Enquanto eu estou aqui apresentando, alguém que quiser fazer alguma pergunta, abre o microfone, faz, tranquilo. Então, só para confirmar, para eu não ficar falando sozinha aqui, tá aparecendo quadrimembração para vocês aí como título? Ah, sim, professora. Tá, obrigada. Então, eu vou trazer os elementos do mais condensado para o mais sutil, né? Que é o jeito que a gente vê o mundo com a consciência atual, né? Antes de a gente fazer as transformações dos paradigmas. A gente está acostumado a ver esse mundo sólido, que tem limites, que tem peso, medida, estrutura. Então, aqui eu vou trazer imagens do elemento terra. E, por enquanto, eu não vou falar, vou só trazer essas imagens. Vocês observaram nesse slide que tem uma pessoa bem pequenininha em cima de um cristal, aqui no cantinho, eu vou ir com a flechinha aqui, ó. Aqui tem uma pessoa. Isso aqui é uma caverna, são cavernas que descobriram na América Central, se não me engano é no México,
e que tem esses cristais lá dentro. Assim como tem essas cavernas aqui no Brasil, a gente tem várias, né? Que são de calcário, essas aqui são de silício. E agora o elemento terra, então, manifestando qualidades boas, ruins, porque a gente fala em qualidades, a gente sempre tem que pensar que existem as positivas e as negativas, né? Então, aqui o elemento terra. E agora a água. Então, como se o elemento terra se sutilizasse levemente e pudesse fluir, né? Tudo aquilo que a gente viu, então, de sólido, de rígido, cheio de limites, agora a gente vai observar uma fluidez. Algo que preenche os espaços que são proporcionados a ele, a esse elemento. E que ele segue o caminho se adaptando a tudo que está em sua volta. É como se ele perdesse todo aquele limite e quisesse penetrar em todos os caminhos que surgem. Ele se adapta com facilidade. Ele pode ter essa transparência, essa qualidade de espelhamento. Tem movimento, né? Então aqui já o elemento água encontrando com um outro elemento mais sutil ainda. Esse elemento água, ele tem muito movimento. E vocês têm aí essa transparência na água de vocês bem melhor do que a nossa aqui. Na água marinha. Nossa, aqui é marrom, cheia de terra. Aqui o elemento água se encontrando com a luz. Essa possibilidade dessa criação das cores. Aqui é uma qualidade bem interessante do elemento água, né? Como se ele fosse alguém que daria para dizer assim, que não tem vontade própria, que ele segue o curso que se dá para ele. O oposto da terra, né? Que se condensa, que se fecha em si mesmo. O elemento água, ele segue o curso, ele segue o leito. Aqui de novo, mais uma visão mais de perto. Mas isso de como se ele não tivesse vontade própria é só uma visão superficial, porque a gente vai ver que o elemento água, ele tem algo, um tesouro escondido dentro dele, né? Que não é bem assim. Aqui, só para mostrar para vocês, para quem não conhece, é a minha cidade, a Porto Alegre, vista do outro lado do Rio Guaíba, famoso Rio Guaíba. Então, existe uma cidadezinha pequenininha, da onde foi tirada essa foto, que se chama Cidade de Guaíba. E lá do outro lado, então, está Porto Alegre. A Escola Waldorf é bem pertinho do Rio, numa área mais rural, assim, já no limite entre o rural e o urbano. Aqui, então, o elemento água se manifestando com a sua força, com as suas qualidades negativas também. O elemento água aqui, quando ele não é dominado, né, o que ele pode fazer? Aqui um desequilíbrio, né, dos elementos que o ser humano muitas vezes tem provocado na natureza. E agora, o elemento água, o que era terra, se sutilizou, se transformou em água. E agora, mais sutil ainda, que não tem como a gente mostrar num slide ele, né? Só tem como a gente mostrar o efeito que ele faz. O efeito do elemento ar, então, nessa pessoa voando aí, planando, né? Aqui também, né? A pessoa chega a sair da gravidade, da força que a água ainda contém de coesão e pode se soltar totalmente no elemento ar. Aqui também o elemento ar, vivenciado, né? Que o ser humano sempre teve essa curiosidade, essa vontade de ter essa qualidade que os pássaros têm. E aqui o elemento ar, então, mostrando, né,
esse movimento que a gente viu no elemento água, mas muito mais intenso e mais sutil, né? Onde há já uma tendência à expansão total, ele não se prende aos limites, né? O elemento água, ele segue o rio. A terra, ela tem os limites próprios, o elemento água, ele segue os limites que a terra mantém ainda, e o elemento ar foge disso tudo, se solta, se expande totalmente, né? Ele mostra, eu quis trazer esse slide que mostra como se fosse uma dança do elemento ar. Aqui o elemento ar, então, sendo aplicada, essa energia dele condensada. Nós temos bastante aqui no Rio Grande do Sul, vento. Temos poucas montanhas. O elemento ar. E aí o elemento ar, então, pode se utilizar mais... Bom, aqui ainda as forças do ar, né? Por exemplo, a força de um furacão. Aqui ele está vindo junto com a água, mas olhem o movimento ali das palmeiras. Aqui o furacão também chegando. Então, esse movimento intenso, essa falta de controle total, que ele nada detém o ar, ele está em todos os buraquinhos, espacinhos, e que até às vezes os nossos sentidos nem conseguem perceber por onde ele pode passar. E agora, então, esse elemento que era lá bem condensado à Terra, mais sutil ainda, que é o elemento fogo. Então, o fogo é como se fosse o ar mais sutil ainda, ele está mais expandido, ele precisa do ar, né, para se manifestar, mas aí ele gera o calor, e o calor, então, se expande mais que o ar. Então, aqui o fogo, né, apesar de ele ter essa expansão, ele gera um calor que reúne, que quer trazer algo novo já. Ele se expande tanto, 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 e antes de deixar de existir, é como se surgisse um elemento novo. Esse aqui é em homenagem aí ao Nordeste, que festeja tanto, que esse ano foi mais difícil para vocês festejar as festas juninas. E aqui uma qualidade do elemento fogo, né, quando ele é transformado em calor. Então, ele transforma tudo que era de um jeito, depois de entrar em contato com o fogo e o calor, nunca mais vai ser como era antes. Então, surge algo novo. Quando a gente coloca o fogo assim, vamos dizer, na cozinha, a gente pode trazer o exemplo do pão, que a farinha, a água, o fermento, o ar que surge com a fermentação antes de entrar no fogo, todos esses elementos, eles nunca mais vão estar separados naquele pão novo que surgir. Não vai mais existir farinha, água, fermento. Vai existir o pão. Então, o fogo tem essa qualidade de transformar o fogo e o calor. Algo velho em algo novo. Em algo individual, né? Cada pão tem a sua característica. Uma vez a gente fez pão num dos cursos de antroposofia, num curso intensivo, e foi muito legal, que a gente deu os mesmos ingredientes para todo mundo, observar como cada ser humano faz o seu pão de um jeito diferente do outro. Aqui, então, as qualidades negativas do elemento fogo, que a gente está vivenciando agora no Brasil também. E aqui uma imagem linda do elemento fogo, né? E que aqui mostra justamente isso. Olha só, ele sai de dentro do elemento terra. Então, é sempre uma continuação, uma transformação. O elemento terra, ele se flui um pouco, vira água, se expande mais, vira ar, até que ele poderia desaparecer, gera esse calor, e vai lá para dentro e explode de novo, criando tudo. Onde tem vulcão, por que existem cidades em volta dos vulcões? Porque as pessoas sabem há muito tempo, desde a antiguidade, que a terra é muito fértil em volta dos vulcões.
Então, agora eu vou desligar aqui o slide para vocês me verem. Fica estranho, né? Porque quando a gente está dando aula ao vivo, a gente mostra o slide, mas os alunos estão vendo os gestos e a gente conversa junto, e aí, assim, a gente divide a tela, fica... Às vezes eu quero cuidar para que não fique muito cansativo, não quero que tenha muita coisa escrita nos slides para a gente poder também não pegar no sono aí, que eu nem enxergo quando eu vou ver tem alguém roncando. Ainda mais essa hora. Nós estamos chegando no finalzinho aqui, já são quase 9h30. Eu tenho um pensamento, uma frase, na verdade é usado como um verso na pedagogia terapêutica, que eu quero encerrar a noite com vocês ouvindo esse verso. E então, antes, eu quero saber de vocês que perguntas que ficaram aí quando eu apresentei esses 4 elementos, essas 4 qualidades da matéria, né, do físico, material, que pode ser percebido por nós. E se vocês chegaram a imaginar que pode, então, haver algo mais sutil que o calor e que o fogo, e que aí estes órgãos que a gente tem hoje em dia, atualmente desenvolvidos em nós, a gente não consegue perceber. Essa pergunta também vai ficar para o fim de semana. Então, é algo que a gente chama na antroposofia de suprassensível. O sensível, bem fácil e bem, vamos dizer, claro, o elemento terra, porque ele dá um limite, né? Quando a gente bate no que é físico, no que é material, no que é terra, a gente sente dor, a gente percebe, o meu corpo acabou aqui, ali começou o outro corpo. Depois a água já é mais sutil, já flui, já se mistura, a temperatura da água facilmente também se mistura. O ar, mais sutil ainda, se expande muito. E o fogo, então, quando ele se transforma em calor, ele ultrapassa quase que a nossa percepção com os órgãos do sentido de ver esse calor, né? Quando a gente fala assim em calor humano, é incrível porque a gente está aqui, cada um na sua casa, com essas telinhas pequenininhas, mas só de eu ouvir vocês falarem, de ouvir o sotaque nordestino, de vocês ouvirem o meu sotaque gaúcho, de a gente contar um pouquinho da história da ABMA Pernambuco, e eu contar aqui do Rio Grande do Sul, da minha vida, do meu encontro com a Ângela, a gente sente algo, vocês concordam? Se não concordam, pode dizer, que a gente poderia chamar de calor humano. A gente sente um calor humano que ultrapassa essa barreira maluca da internet, mas que ao mesmo tempo nos permite que a gente se encontre, né? Então, esse calor humano já é algo que praticamente não tem como medir com as coisas físicas, materiais que tem aí. A gente consegue perceber com o sentimento. E depois tem aquele calor mesmo que a mãe dá para o bebê que está em desenvolvimento, todos os mamíferos têm muito isso, as aves chocam os ovos com esse calor. O calor entre os dois corpos, quando se encontram, eles sempre tendem a ficar iguais, né? Então, esse calor é o mais sutil dos elementos e a gente vai tentar, pelo menos, dar os primeiros passos desse caminho de entender que se a gente desenvolve formas de percepção diferentes das que a gente desenvolveu até agora, a gente pode ver outras dimensões, perceber outras dimensões que o ser humano percebia e por isso tinha outras formas de encarar a doença e a saúde e outras formas de cura, até uma determinada época da nossa caminhada. Então, a gente pode entender que a gente tem agora um tipo de vivência, mas que essa não é a única que existe. É isso que eu gostaria que vocês levassem também para o sono. Querem falar mais alguma coisa? Porque eu queria encerrar com o verso. Tem só uma pergunta no chat da Reive. Ela pergunta: a Terra é muito fértil em volta dos vulcões? Sim, é muito fértil. A lava queima tudo, destrói tudo, mas a terra nova que surge ali, o pessoal na Itália planta vinho, os melhores vinhos são próximos a vulcões, porque as videiras são especiais ali, e quando a Terra era mais nova, geologicamente, eu não entendo de geologia, mas quando a gente estuda antroposofia, a gente acaba tendo que estudar um pouquinho mais amplamente de tudo, né?
Então, a gente sabe que quando a Terra era mais jovem, geologicamente, ela era mais fértil também. E a Terra, perto de um vulcão, ela é muito jovem, é algo que está nascendo ali. Então, ela é cheia de matérias que podem se transformar, ser usadas pela vida, né, para que a vida surja. Tem também um questionamento de Patrícia, não é? Perguntando se nós vamos ver as outras dimensões, que foram dadas 3, não é? Corpo, alma e espírito, se nós vamos ver nos outros módulos. Sim, Patrícia, exaustivamente. Sim, Patrícia, é isso mesmo. Vocês vão ter aqui, a Ângela me mandou o currículo, né, que a gente já trabalha nesse currículo há muito tempo. Então, essas dimensões, elas vão se vai ter interfaces entre elas durante todos os módulos. Existe um módulo mais especial do ser humano visto do ponto de vista do 3, né, dessa trimembração. Então, vocês vão ver exaustivamente, é muito importante. E justamente quando a gente falar agora dos 4 corpos do nosso corpo, da nossa parte corpórea, a gente também vai acabar entrando nessas dimensões anímicas e espiritual. A gente vai falar um pouco delas também, né? Então, por isso que eu quis separar elas, mas na verdade elas estão muito juntas. Por isso que didaticamente a gente precisa separar. Professora, só antes do fechamento, eu queria fazer o chamado, né, de que o curso ainda tem vagas disponíveis, né? Se mais alguém quiser fazer parte, alguém que veio hoje participar, conhecer, desejar fazer, né, parte ainda do grupo, pode ou falar com a gente no privativo. A gente vai colocar também um link aqui no chat, tá bom? E foi ótimo. Vamos todos dormir com essa aula. Eu gostei muito também de estar com vocês. Eu sentia, olhando aí as carinhas de vocês, que vocês estavam comigo, né? Deu para a gente perceber isso. Esse desafio é um desafio para a nossa época, né? Ontem o meu filho se formou em medicina e a gente não pôde ir na faculdade, a gente viu ele pelo YouTube, não podemos fazer festa, e eu até disse para ele, a gente fez uma festa no coração da gente, a gente às vezes tem que alugar um salão grande para fazer uma festa, e a gente tem um salãozinho aqui no peito de cada um de nós, né? Então foi muito bom receber ele à noite para jantar, e é esse jeito que a gente tem que viver. Eu no início fiquei muito revoltada, agora eu estou tentando aprender e tirar a parte boa disso tudo, né? No início, se me dissessem em março que ia passar 6 meses e que nós ainda ia estar assim, eu ia dizer, eu não vou aguentar, vou fugir para a Lua. Mas o ser humano se adapta, né? Então, boa noite a todos, eu vou deixar esse verso e depois, então, o pessoal da organização encerra o curso aí. Até amanhã, vamos nos conhecendo melhor ao longo do fim de semana. Deixa eu dividir aqui. Só para ter certeza, vocês estão vendo o vulcão? Sim. Ah, já tô craque, viu? Boa noite, queridos. Vamos para o verso. Era, em tempos antigos, que vivia vigoroso na alma dos iniciados o pensamento que, doente por natureza, todo ser humano é. E a educação era considerada igual ao processo de cura, que ao amadurecer trazia junto a saúde para a vida perfeita do ser humano. Eu vou ler mais uma vez. Era em tempos antigos que vivia vigoroso na alma dos iniciados o pensamento que, doente por natureza, todo ser humano é, e a educação era considerada igual ao processo de cura, que ao amadurecer trazia junto a saúde para a vida perfeita do ser humano.
Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso. Até amanhã. As organizadoras, aí o pessoal, se quiser falar comigo alguma coisa, pode mandar o WhatsApp. A Ângela tem o meu WhatsApp aí. Um beijo para vocês. Beijão, Jaque. Obrigada. Até amanhã. Até. Até. Se alguém quiser deixar o microfone aberto para se despedir, né, doutora Ângela? Pode deixar agora também. Alguém está aqui fazendo serão. Esperando a mamãe terminar. Que beijinho bom. Boa noite, gente. Até Boa amanhã. noite, até amanhã. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Professora, minha família paterna é gaúcha. Ah, que legal. São de Canoas. Ah, de Canoas, é do lado aqui de Porto Alegre. Já trabalhei lá. Ótimo. Foi ótimo. Excelente. Bom descanso. Até amanhã. Todos, viu? Bom Até descanso. Sonhe com Beijo, os doutora 4 elementos. Beijão, querida. Todas. Simone, você vai precisar ainda conversar? Simone, boa noite. Boa noite. Oi. Esse link é o mesmo que está no grupo, né? Que você enviou aqui no chat. para um de nós. Pode ser. Aí eu preciso só que você veja uma das duas formas e mande para mim para poder eu te mandar o link da aula amanhã, que não é o mesmo de hoje. Tá. Certo? Tá bom. Aí você Obrigada. tem. Eu prefiro fazer transferência, se for possível. Tá bem. Você está com for... uma ficha de inscrição? Você recebeu? Eu estou naquele grupo, eu estou num grupo de WhatsApp, tô. Inclusive, eu estou até no outro grupo, mas o celular não está funcionando. Eu estou no 6º Antroposofia Saúde PE. Tá, eu vou te procurar aqui e vou te mandar um oi. E aí a gente se fala por lá. Tá, beijo, obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite, Até Amanda. amanhã você vai ficar. Ô, Amanda, deve ter o número, porque não está aparecendo o teu nome quando eu busco aqui. Peraí, deixa eu ver se eu te acho, porque é feito, eu te disse, esse telefone aqui, a linha não está nem ativada. O que o telefone funciona é do outro grupo. Mas peraí, que eu vou te procurar aqui. Recife, Teu nome não aparece também, meu Deus. Peraí. Eu estava em contato com o Fábio. Me diz tu o teu número. Ainda tá gravando. Peraí. Eu vou te dizer agorinha.